Bem-vindos, iluminados, a mais um episódio do Pet DocCast. Eu sou Patrícia Mosco, médica veterinária, professora, especializada em doenças renais. Já estou no mercado há 20 e tantos anos, até me perdi agora. Queridos, ao meu lado tenho a minha host favorita, professora doutora Rebeca Bach. Olá, pessoal! Como vocês estão? Eu sou a Rebeca Bach, médica veterinária especializada em odontologia veterinária, também professora e estou no mercado há 17 anos. Eu me toquei que eu estava fazendo os cálculos errado. São 17 anos e não 16, como eu havia dito. Pois é, por isso que eu me confundi, doutora Rebeca. E que honra, né, ter a Patrícia aqui ao meu lado nesse episódio tão esperado, tão importante, tão fundamental e especial. Todos são especiais, né, Paty? Todos Cada são. um no seu formato, na sua pegada, no seu espectro. A gente estava conversando isso antes de começar, né? Exato. Cada episódio traz para nós uma questão emocional, um preparo diferenciado. Exato. Né? E esse é um que eu acho que todos vocês aí que estão nos ouvindo já vivenciaram algo relacionado à dor, ao sofrimento, ao luto pela perda de um pet. E todo episódio a gente tem um título, né, Rê? Esse título depois acaba indo lá para o YouTube, quando vocês vão acessar. E o título de hoje eu acho que não poderia traduzir melhor o que nós queremos falar. Se eles simbolizam o amor, por que dói tanto, doutor? Exato. Para falarmos sobre isso, a gente não podia ter uma pessoa menos capacitada do que a nossa convidada de hoje. Seja muito bem-vinda, Sandra, psicóloga e médica veterinária. Que privilégio ter você e a sua experiência aqui conosco hoje. Eu que agradeço. É muito bom estar aqui, é muito bom saber que tem pessoas preocupadas, né, com a família multiespécie, abrindo as portas, né, para um tema que é difícil de falar, né, mas que é muito necessário falar, né, e que muitas pessoas sofrem sozinhas, né, então a gente não pode ser só aquele veterinário que olha só para a doença, né, que olha só para o sintoma, a gente tem que entender o todo, né, e todo o contexto, né, desse amor que é tão importante, né, então eu agradeço muito, de coração. Sandra, e é interessante a gente ampliar um pouquinho o horizonte, né? Nós, um pouquinho antes de começar o episódio, a gente conversava que nós, médicos veterinários, não somos preparados para lidar com essas situações dentro do consultório. E se a gente for analisar friamente, nós somos médicos veterinários. Então, o nosso objetivo é a saúde do paciente veterinário. Mas esse paciente veterinário, ele não vem sozinho. E ele não consegue expressar o que vive sozinho. Existe uma família por trás que observa, que interpreta e que nos traz as informações. E além disso, que ama, acolhe, se responsabiliza por aquele animal. Então, será que o nosso trabalho, ele precisa ser, ou ele pode ser engessado, restrito somente à medicina? Não, em hipótese nenhuma, né? A gente não pode nos restringir a... Eu falo, a gente é pediatra, né? A gente é pediatra dos nossos pacientes, né? Porque a gente tem que interpretar a família e entender que a família é muito importante. Eu sempre faço palestras, né? E eu acho importante a gente dizer que o veterinário tem que entender que alguém está entregando o amor dele para a gente, né? Então, se a gente tiver consciência disso, que você está com o amor de alguém, então você tem que ser responsável por esse alguém, né? E pelo contexto que ele está, né? Ele não vem sozinho. Eu falo que a gente escuta, né? Você é médico veterinário porque eu não gosto de trabalhar com gente. Ai, meu Deus, que ledo engano isso. A gente escuta isso, Sandra, muitas vezes naquelas disciplinas durante a graduação, que são disciplinas de primeiro ano. E daí a gente pergunta, aquela frase, né, aquela pergunta clichê. Ah, por que você escolheu medicina veterinária? Ah, porque eu amo bicho, odeio gente.
Ai, sinto muito. Né? Isso é um privilégio, amar os bichos, ok? Sim, sim. Mas as coisas não são dissociadas. Nunca. E com a evolução da humanidade, a gente vê cada vez mais esse vínculo, né, entre seres humanos, pet, entre seres humanos e animais, cada vez mais estreitos. Sim, sim. E isso repercute especialmente no nosso exercício profissional. Sim. E na nossa responsabilidade em entregar um atendimento, eu diria, mais humanizado. Sim. Tá certo? Fala Sim, isso? sim, humanizado, né? Eu acho assim, é um lugar para você escutar. Eu acho assim que muitas pessoas têm preguiça de escutar, né? Quer que seja rápido, não dá para ser rápido. Né? Você tem que, eu sempre falo assim, na minha anamnese, mesmo quando eu estou trabalhando como veterinária, não só como psicóloga, é dar um tempo para o tutor, ou a família multiespécie, porque eu adoro chamar família multiespécie, porque é escutar um pouquinho qual é o vínculo. Porque a partir do momento que você percebe qual é o vínculo, você pode dar um rumo para o atendimento, né? Você pode até entender, porque a gente tem que fazer também vínculo com essa família. Porque se ela não fizer vínculo com você, ela não vai fazer o tratamento necessário, ela não vai se aliar a você, porque a gente tem que entender que a gente tem que trabalhar como uma equipe em prol do amor de alguém. Né? Então, isso é muito importante. A gente precisa ter um ouvido um pouco mais afinado, né? Para escutar qual que é essa relação. Muitos pacientes, a gente sabe que o vínculo ali não é simplesmente de um animal. É aquele animal que está referindo a outro ser que ali ele perdeu também. Né? Nessa pandemia, a gente tem muitos animais que são eu atendo alguns tutores, hoje em dia, que perderam os animais, que aquele cachorro significava o quê? O pai de alguém que ela perdeu na pandemia. Né? Ele simbolizava, então ele era a última referência daquela pessoa. O último vínculo. O vínculo. Então, se você não escuta isso, como é que você vai... Você não dá dimensão para aquele vínculo e para aquele sentimento. Sim, é muito importante você ter esse ouvido. Então, 5 minutos para você entender um pouquinho essa relação e depois você entra na doença, é muito importante, né? A gente escutar, esse aqui é meu filho, né? E sem a gente ter esse pré-julgamento. Por que ele não pode chamar de filho? É filho dele, sim, né? Então, porque às vezes, né, a gente, por não estar preparado, não é uma crítica, por a gente não ser preparado na faculdade, às vezes a gente vem com esse sentido crítico mesmo, né? Aquele tutor é chato, ele cuida demais. Ele não é chato, ele é cuidadoso, ele é amoroso, né? Então, você entende que às vezes esse animal é a única companhia que ele tem? É o único ouvido que ele tem? Né? É a única troca de emoção que ele tem, porque ele não tem mais ninguém na vida? Você não entendeu isso? Como é que daí você vai funcionar como um bom veterinário? Você tem que ter esse diferencial, né? E aí, né, Patrícia, eu acho que passa pelo respeito. Exato. Respeitar o tipo de relação que aquele tutor estabeleceu com aquele animal. Exato. Porque o ser humano, ele é muito julgador. Né? A primeira coisa que ele faz é julgar. Né? Mas será que ele tem o olhar de respeito, de acolhimento e de compaixão, né? Para entender o papel, como você bem falou, daquele indivíduo naquela família, ou, enfim, se for uma relação de via dupla ali, né? Única. Exato. Sandra, e por que a gente ama tanto os animais a ponto de sofrer tanto e precisar de um apoio psicológico? Eu acho que o amor é válido de todas as formas, né? Ele é amplo, né? E os animais têm esse dom de nos amar incondicionalmente, né? Eles não querem saber se a gente é bonito, feio, pobre, rico, fedido, né? Quantas vezes a gente vê o pessoal andando com os carros na rua, né? Os animais andando na rua, né? E eles estão ali, não importa se está chovendo ou não, estão do teu lado, né? Se você tem dinheiro ou não, não importa. Se você é viajado ou não, se você é estudado ou não, se você é culpado ou não. Não importa, né? Eles querem te amar, eles querem te oferecer a coisa mais importante. Eu entendo o amor como uma coisa muito importante, né? Então, esse amor incondicional que não cobra, que não critica, que não julga, né? Então, eu acho que permeia por aí, sabe? Permeia por essa relação tão intensa, né? E eu acho que a gente sofre porque ela é muito curta,
né? Exatamente. Ela é muito curta, mas eu entendo os animais como anjos, né? Como a gente estava conversando antes, né? Eles têm um período aqui curto porque eles têm que cumprir uma função aqui. Isso me ajuda muito na medicina veterinária, entender eles assim, até porque a gente tem que vivenciar situações difíceis de eutanásia, né? Sim. Então, é importante entender, eles têm alguma função com a gente. Eles têm ensinamentos, e eu sempre falo para os meus tutores, quando eles pedem, né? Honrar essa relação, honrar essa amizade, né? Ressignificar tudo isso, porque ele não tá, quando ele parte, ele não tá mais em corpo, mas ele está na sua história, ele está na sua essência, nas suas vivências, nos seus ensinamentos, né? Nesse amor tão lindo que ele te ensinou. E que sorte da gente que pode fazer essa troca, que aceita. Né? Essa, Sandra, é a nossa bandeira no Pet Doc. Né? Devolver a eles o bem que eles nos fazem. Então, nada mais justo, né, do que essa família conseguir fazer desse pet feliz, saudável e longevo, diante de tantos benefícios que essa relação traz, não só para o indivíduo, mas para a família como um todo. Sim. Né? Então, eu acho interessante e importante, talvez, que a gente destaque que não é transferência de amor. Não é porque eu amo o meu gato, não é porque eu amo o meu cachorro, que eu vou amar menos as pessoas de forma geral, né? As pessoas da família, os amigos, ou as pessoas que a gente se relaciona na rua. Porque, afinal de contas, Jesus, né, nos disse: amai-vos uns aos outros. Ele não disse, amai-vos uns aos outros humanos. É verdade, né? E assim, vinde a mim os animais e as criancinhas, porque dela é o reino do céu, né? Que lindo isso, sim, né? E é por isso que o teu papel é tão fundamental em dias de hoje, Sandra, né? Sempre foi, mas eu acho que hoje, com esse estreitamento de vínculo, né, essa caracterização, esse aceite da família multiespécie é fundamental. Sim. Porque é uma profissional que é médica veterinária, então que tem esse olhar para a doença, para o processo, saúde e doença do animal, e que é psicóloga e que sabe lidar com essas questões emocionais de vínculo, Sandra. Então, só para o pessoal aí entender, a Sandra, ela é médica veterinária e psicóloga, como a gente falou no início, e ela atua num grande hospital veterinário aqui de Curitiba, dando suporte emocional às famílias multiespécie que lidam com doenças crônicas dos seus animais, que muitas vezes não tem cura, né, que tende a evoluir para um fim, né? E também ela dá o suporte relacionado ao luto. Quando esses animais partem, esses filhos de 4 patas partem, e aí você estabelece esse suporte com essas famílias, né? Então, é um privilégio, um hospital veterinário, a gente pode citar nomes aqui, que é a Clinivet, dispor desse serviço tão especializado e tão fundamental. Né? Eu agradeço sempre ao Dr. Marcelos, que abriu a porta ali, né? Porque não a gente sofre preconceito, né? Tipo, falar de morte também, né? Os hospitais têm medo de falar de morte. Mas a morte faz parte de uma rotina de um hospital. Né? É importante falar sobre ela. É uma coisa que eu sempre digo, a gente precisa falar sobre a morte, porque ela faz parte da nossa vida. O que a gente faz? A gente torna a morte um tabu e não fala sobre ela. Né? Não dizem que é a única certeza que a gente tem na vida, Sandra? Então, por que não falar da única certeza? Nas nossas faculdades a gente não fala sobre isso, né? Exato. A gente não tem uma matéria, uma tanatologia, né? A gente não fala sobre isso, né? Sobre o choro que vem, sobre as lágrimas, sobre os questionamentos, sobre as perdas, sobre a eutanásia, sobre o luto. Então, é um sistema falho, né? A gente teria que ter isso, né? E assim, a Clinivet abriu as portas para isso, né? O Dr. Marcelo sempre é inovador, né? E ele tem um olhar diferenciado, né? Porque eu acho que ele é muito humano também. Né? Então, eu acho muito importante essa visão, né? Então, falar sobre a morte, sim, né? Então, tem todo um trabalho, não é só o grupo de suporte, né? Por exemplo, toda semana eu faço a listagem, leio prontuários de animais que foram a óbitos, né? Ou ligo ou mando mensagem para os tutores uma semana depois, perguntando, né? Como é que vocês estão? Porque não é porque o animal morreu, né? Que o filho de 4 patas deles morreu,
que eles acabaram. Exato. Eles deixaram de existir. Eles ainda são a família multiespécie. E uma família multiespécie com muita dor. Sim. Né? Então, o que a gente faz? A gente se preocupa com essa família. A gente vai fazer essa ligação, a gente vai mandar uma mensagem e vai resgatar. E vai oferecer, né, o grupo, né, o grupo de acolhimento que a gente tem, né? E que esse grupo é uma coisa que não é cobrado dos tutores, né? A gente se reúne uma vez por semana lá na Clinivete, uma vez por mês, toda a última segunda-feira do mês a gente se reúne e faz esse grupo de suporte, né? E não é só para falar da morte em si, do luto pela morte, né? É o luto antecipatório, né? É receber uma notícia muito ruim, né, de que há uma doença, mas que a gente sabe que a gente pode providenciar para esse animal, para esse filho de 4 patas, qualidade de vida, bem-estar. Não é porque ele recebeu um diagnóstico que parou por ali. Vamos enterrá-lo, né? Vamos aproveitar ele, né? Vamos dar qualidade de vida, vamos dar bem-estar. Sandra, aqui nessa fala, a gente tem 2 destaques interessantes. O primeiro, o luto, termo luto, definição do termo luto, não é só para a morte. Então, vamos esclarecer esse primeiro ponto? Sim. O que é o luto propriamente dito? A gente passa pelo luto diariamente. Quando você escolhe uma coisa e abre mão da outra coisa, você vai ter uma perda. Toda vez que a gente tem uma perda de algo, a gente se enluta por ele, né? Então, são rotinas da vida da gente. Eu sempre falo, por que a gente, vamos dar um exemplo bem simples, né? Por que a gente tem uma formatura quando a gente se forma, né? Porque a gente tem que fazer esse momento, esse rito de passagem, porque você tá de luto pela sua vida acadêmica, vida de festa, né? Para entrar numa vida profissional. Então, você tá tendo uma perda, né? Então, você vai se lutar por aquela vida acadêmica, vai fazer um ritual de passagem para você entrar numa vida que é difícil, né? A vida profissional, né? Você vai ter que ir atrás, vai mudar tudo, né? A partir do momento que tem uma mudança e que você tem que se mexer por ela, você sente a diferença, né? O casamento é a mesma coisa, né? Você sai da vida de solteira para a vida de casado, você faz uma cerimônia para marcar isso, né? Então, a gente passa por lutos o tempo todo, quando a gente muda de emprego, quando a gente muda de condição de vida, quando a gente... É momentos marcantes, né? Então, não é só a morte. A gente sempre coloca, o luto está relacionado com a morte. Não, né? Ele é muito amplo, ele é muito aberto, né? E a gente convive com ele diretamente, né? Todos os dias, né? Então, é importante entender que o luto não é só pela morte, né? Então, o luto é por situações de vida que a gente tem. Quando a gente tem um animal jovem, né, a gente tem uma vivência e ele vai ficando velhinho, né? Eu sempre falo assim, ele vai mudando, ele vai se transformando. Aquele animal que quando você chegava em casa, abanava o rabo, sacudia, vai chegar uma hora que você vai ter que chegar lá na caminha e dizer, cutucar, cheguei, porque ele tá surdo, porque ele não tem muita mobilidade, porque ele não tem muita energia. Então, você se enluta por isso também. Sim. Você se enluta pela perda de uma rotina, né? E a gente que trabalha com doença crônica, com pacientes mais doentezinhos, a gente sabe que é uma perda. É uma perda, por exemplo, de uma condição de você se socializar com o animal. Quantas pessoas conhecem outras pessoas porque elas vão passear? Né? E de repente aquele animal não pode mais sair para passear, não pode andar tanto, não pode mais ir num parcão, você não vai se socializar com aquela pessoa. Então as pessoas vão ficando de luto e não percebem isso, né? E vão ficando doentes também, né? Então vão ficando, e daí a vida dela que tinha uma dinâmica, de repente não tem mais, né? E isso pode levar, Sandra, vamos traduzir isso, esse luto contínuo, crônico, enfim, leva à depressão, à ansiedade. E às vezes pode estar relacionado a uma mudança de comportamento do próprio animal. Sim. Doenças crônicas, o diagnóstico, não digo nem doença crônica, uma doença grave, sim, que pode ser crônica ou pode ter um fim, né, mais ali rápido. Também, né, você recebeu o diagnóstico de que o animal tem um câncer, de que o animal tem uma doença renal crônica. A gente tem um episódio, né, agora no mês de março sobre isso. Março é o mês das doenças renais, então se fala muito em doença renal crônica,
que é uma doença incurável. Então, nossa, a gente tem milhares de exemplos de doenças com essas características, né? Então, o tutor também estar emocionalmente preparado para lidar com essas notícias. Porque uma coisa a gente já falou muito aqui, né, Patrícia? Sobre a questão energética que existe nesse vínculo, Sandra. O animal, ele percebe tudo. Né? Eu digo que a gente só não entende mais o que eles entendem, o que eles percebem, porque eles não usam o nosso mesmo vocabulário. Né? Eles não verbalizam como nós. Então, essa comunicação acaba se limitando. E fazendo a gente questionar até onde ele entende. Mas hoje a gente sabe claramente o quanto eles entendem. Sim. E essa questão de energia, se ele se depara ou lida com um tutor, percebe aquela energia do tutor para baixo, triste, isso acontece com a gente. Pessoas que enfrentam câncer, né? Processos de câncer aí numa energia autoastral, como elas passam pela situação de maneira mais positiva e mais leve, diferente das pessoas que tendem... O que aumenta, inclusive, a chance de cura, Exato. Ou melhora a qualidade de vida se a cura não vier, né? Então, esse cuidado emocional do tutor, daquela família, vai refletir diretamente no processo doença desse animal. Exato. Então, também é uma responsabilidade nossa, tornar aquele processo mais leve, né? Em tornar o processo mais leve. São sensíveis mesmo. Exato. Sandra, vou pegar essa deixa da Rebeca aqui e quero te perguntar. Ok, a gente entende que lidar com esse peso de dor, de luto, de transformação, de vida nova, é desafiador, né? Ok, isso é fato. Lidar com isso de uma forma mais leve pode tornar o processo menos doloroso, ok. Mas e para aquela pessoa que não consegue lidar com isso? Porque tem pessoa que entende o que a gente está falando, sabe que ser positivo é melhor, mas não consegue fazer isso. Quais são os impactos na vida dessa pessoa, de forma bastante ampla, tá? Do não saber ou não conseguir lidar com o luto. Assim, eu vejo em situações lá no grupo... o medo de lidar com esse luto especificamente da família multiespécie, né? Já é uma grande dificuldade, né? Eu não posso falar da minha dor, então ela já sofre um preconceito em relação a isso, né? Eles falam muitas vezes, doutora, eu não posso falar nem dentro da minha família porque as pessoas falaram, não, mas já passou uma semana e você não vai melhorar? Entende? Então, elas não têm um lugar. Eu sempre falo, né? O luto pelo animal, pelo filho de 4 patas, é um luto não reconhecido pela sociedade. Não se tem lugar para isso, né? Então, a gente precisa cada vez mais falar que as pessoas podem sentir isso sim. Né? Então, esse sentimento de culpa permeia muito. Sabe? Então, às vezes as pessoas não se permitem chorar, não se permitem falar sobre essa dor por vergonha, por culpa, né? Por medo de sofrer preconceito. Pela opressão da sociedade. Pela sociedade. Às vezes no trabalho, como que você vai pedir uma licença no teu trabalho de 1, 2, 3 dias? Porque o teu pet faleceu? Tem, ok. Possivelmente existam empresas que reconheçam isso e que aceitem. Mas eu imagino, né, Sandra, que a maioria... Não. Morreu, é um bicho, vida que segue. Sim, enxuga a lágrima continua. Compra outro, adote outro. Só que não entende que é único, né? É único. O vínculo, mesmo que você tenha outro, você vai ter que escrever uma nova história com esse outro, né? E ele sempre perguntam para mim, né? A gente já mudou de assunto, mas vamos lá. É que é muito rico, né? Sim. Tudo isso. Doutora, quando que é a hora de ter outro? Eu falei, não sei. É a sua hora. Você tem que se respeitar, você tem que entender, né? E assim, às vezes, eu tinha uma paciente que as pessoas não suportavam ver ela chorar, né? Da família. Então, o que fizeram? Deram um cachorro para ela. Entendeu? Só que daí, o que aconteceu? O sentimento de culpa da tutora, né? Da mãe ali, do novo cachorrinho. Doutora, eu não consigo nem amar aquele que chegou e me sinto culpada por aquele que morreu. Então, não tem um lugar. Foi imposto a mim para que eu cale a minha dor, tá? Outro animal para você.
Mas não é. Aí ela não pode nem amar aquele que chegou e que merece muito, Sim, não tem Lógico. culpa. né? Não tem culpa de nada. E ela tem aquele sentimento de culpa que tá arrasando, ela tá arrebentando Como se por estivesse dentro. dividindo o amor, Exato. mas isso não é possível. A gente ama cada um de uma forma Exatamente. diferente. E como é que faz? É. Né? É um momento tão difícil, né, Sandra? Sim. Pra gente, parece tão simples falando de longe, mas quem tá vivenciando isso sabe a complexidade que é, a culpa que é. Sim. E realmente é muito difícil a gente colocar na cabecinha dessa pessoa que tá tudo bem amar 2 pets, né? Aham. E, assim como você ama 2 filhos, Sim. 3, 4. O amor é o amor, não existe dimensão. Não. Mas aqui, no caso dela, não era a hora. Exatamente, é o exato. respeito É o respeito ao momento. Sim. Né? Eu falei para vocês, né, que eu comecei a trabalhar com luto no hospital de clínicas, né? Eu fiz uma especialização lá no hospital de clínicas, né? E as pessoas geralmente estavam de luto lá dentro do hospital de clínicas. E assim, a gente sabe, a medicina humana às vezes é muito complicada, porque os médicos querem que a gente pare fazer o paciente parar de chorar, parar de reclamar. Então, a gente chegava de manhã, né, no setor, estava escrito lá, doutora, por favor, faça com que aquele paciente pare de chorar. Né? Faça com que aquele paciente, era poucos os médicos que... Esse era o pedido. Era o pedido. Pare de chorar ou faça aderência ao tratamento. Aí tá, né? Não era minha função, não chegava, né, nessa área, mas ia escutar os pacientes. E a dor deles não era por causa do tratamento, não era por causa da doença, mas era por quase toda aquela vida que ele tinha perdido, que ele estava lá dentro. A tristeza dele era por isso, da Às história. vezes problemas mal resolvidos Exato. familiares, que agora ele tenta ressignificar, Sim. tenta resgatar e não consegue. E daí não tinha nada muito a ver nem com aquele momento que ele estava vivenciando. Né? Então, se a gente não entende isso, né? Se os médicos humanos não conseguem entender essa situação, né? Que não é parar de chorar. Sim. Não é estancar esse choro porque você não aguenta lidar com ele. Sim. Né? Entender os motivos, né? Entender e deixar a pessoa chorar. A pessoa precisa chorar. A pessoa precisa falar. Ela precisa significar essa dor. É isso que a gente tem que entender. A gente tem que dar um lugar para essa pessoa. Não é dando outro animal para ela que você vai ressignificar essa dor. Você não vai dar lugar para ela falar. Né? Então, eu não suporto o teu choro. Eu vou calar ele de alguma forma? Não. Né? Eu falo assim, uma frase que eu gosto muito, que eu falo lá. Pessoal, não tenho o que falar para uma pessoa que perdeu um pet, perdeu um filho de 4 patas. Fique do lado. Escute. O silêncio nessas horas vale ouro. Se você não sabe o que dizer, não fale. Não magoe aquela Só pessoa. acolha, né? Acolha, não magoa, não diz para ela comprar outro, pare de chorar. Não faça isso. É só um cachorro, é só um gato. Aí a gente volta para os nossos anjinhos, né, Sandra? Sim. Eles são exemplos de acolhimento. Um cachorro, um gato, não vai sentar do teu lado e vai dizer assim, pare de chorar. Né? Ou vem aqui, vamos falar de outra coisa porque você tá chato, não aguento mais ouvir você falar disso, né? Ele vai sentar do teu lado, vai ficar quieto do teu lado, vai colocar a pata em você e vai dizer assim, eu tô aqui. Muitas vezes enxuga tua lágrima, né? Nossa, os cães lambem seus olhos. Nossa! Então, assim, nesse caso, especificamente, em vários outros, né? Uhum. Mas aqui é um exemplo belíssimo de ser seguido. A gente só precisa acolher. Sim. Só né? tá do lado. Sandra, eu acho que você não sabia disso, mas eu vou te contar uma coisa bem interessante. Eu fui professora na Universidade Positivo e eu tinha uma disciplina chamada Práticas Interdisciplinares. E dentro dessa disciplina, um semestre, eu trabalhava junto com uma psicóloga. Que legal. Então, nós tínhamos 4 encontros com a psicóloga e nós trabalhávamos 4 lacunas que nós acreditávamos existir na formação de um médico veterinário. E a gente falava de luto, falava de perda. E uma das aulas em específico era comunicação de notícias difíceis. E existe um protocolo para isso, né? Você tem que ser preparado para fazer comunicados difíceis.
E a minha expectativa lá naquele momento, da minha coordenadora, que permitiu, de todos os meus colegas que me apoiaram, né, nesse momento, né, de inovar dentro do curso, era justamente melhorar a capacitação emocional dos nossos estudantes. Então, eu vou pedir para você, para que a gente fale um pouquinho sobre, não especificamente sobre essa forma de fazer a comunicação, porque isso é voltado para o médico veterinário, o enfoque do Pet Doc é o tutor. Mas falar sobre as fases do luto para que a pessoa se identifique e ela consiga compreender e ter compaixão com ela mesma. Porque eu percebo isso muito, me corrija se eu estiver errada, mas é uma impressão que eu tenho, tá? Que as pessoas tentam se calar ou diminuem aquele sentimento ou não expressam aquele sentimento justamente por medo do julgamento. E ao sofrerem sozinhas, acabam desenvolvendo doenças psicológicas e doenças físicas, se não a curto, médio, mas certamente a longo prazo. Então, se a pessoa tiver esse conhecimento, que existem fases do luto, então que ela se identifique e se acolha. Sim. Vamos tentar fazer com que essas pessoas enxerguem essas fases para elas se identificarem? Sim, com certeza. E assim, o luto tem fases, elas são didáticas, né? A gente usa, né, a fase. Eu falo assim, é um misto dessas fases, né? A raiva, a aceitação, a gente faz a troca, a permuta, né? Então, são várias fases da tristeza, da depressão, da negação, né? E assim, essas fases a gente estuda separadinhas, né? Mas elas se misturam, elas vão e voltam, elas oscilam, né? Então, muitas vezes a gente escuta, né? Doutora, às vezes, como é que parecia que estava tudo bem, de repente veio toda essa emoção de novo, né? Então, a gente vai ter raiva? Vai, né? A gente vai ter depressão? Vai, no sentido de depressão, não no sentido da doença, assim, nos deprimirmos, né? Entristecer, dar aquela baixada mesmo, né? Porque a depressão é um outro assunto, né? E ela se prolonga, fica patológica, né? No sentido de se entristecer. Às vezes, de se questionar por que comigo, né? O luto tem isso. Brigar com Deus por causa disso, né? Por que está acontecendo isso comigo? Por que levou o meu animal, né? Então, essas questões, né, são importantes. E eu falo assim, a gente vivencia elas muito rapidamente. Elas oscilam muito rapidamente. Elas falam assim, como é que eu posso estar bem 1 hora e daí 5 minutos eu tenho vontade de chorar, de me entristecer, de não falar com ninguém? É porque faz parte do luto, né? Então, a gente tem que entender que sim, existem fases, que elas são didáticas, que a gente estuda elas separadas, mas elas se misturam. Elas são um misto de emoções. Então, ficar com raiva... é normal. Ficar deprimido... duvidar de Deus, se isolar, buscar um culpado, Sim. se isolar, são fases do luto. E tá tudo normal, bem se muito sentir normal. isso. Exato. Por que a gente fica, às vezes, com raiva do veterinário Sim. quando a gente perde, né? A gente fala, não, ele matou meu animal. É porque você tá numa fase que você precisa culpar alguém. Por isso. E a gente, como veterinário, tem que entender isso também. Que essa família está de luto. Se a gente esquece de entender disso, a gente ataca. A gente não pode atacar uma família que está de luto. A gente tem que ter essa sintonia. Por isso que eu falo, depende tudo de você entender essa relação, né? E a gente que está com esses pacientes há mais tempo, a gente consegue entender esse vínculo, né? Então, a raiva pode ser direcionada ao veterinário, sim. Né? E ela vai passar também. A gente tem que entender como veterinário que isso vai passar também. Né? E que é normal, né? Eu tenho uma paciente que vai no grupo, ela chega para mim e fala assim, eu tenho que falar com aquele veterinário, mas eu não vou falar com ele, porque se eu for agora eu vou ser muito agressiva. Ela percebe que ela já está se modulando, né? Eu percebo que eu vou jogar toda a minha raiva e eu estou de luto, e eu não vou querer fazer isso com ele porque ele não merece. Né? Mas isso é uma evolução, de um enorme. Autoconhecimento enorme. Olha que privilégio. Aí acho que atrelado a essa tua narrativa, Sandra, e a pergunta da Patrícia quais as ferramentas que a gente pode utilizar para lidar com esse luto? Porque ele vai acontecer. Quem está nos ouvindo aí
tá nos ouvindo porque tem pet. Exatamente, né? E sabe que eles vivem menos. Menos. E sabem que o processo de envelhecimento, doença e morte vai acontecer. Vai acontecer, com certeza. Né? Então, quando eu me deparo com essa situação e a gente só sabe como a gente vai reagir Quando ela acontece. quando né? ela acontece. Né? Que ferramentas que eu posso buscar para conseguir atravessar tudo isso de uma maneira menos sofrida, menos traumática? E aí a gente pode até entrar no âmbito das crianças que presenciam isso. Sim, sim. Porque a gente tem as famílias multiespécie, crianças que cresceram com esses cachorros, esses gatos. As crianças vão estar o quê? Talvez adolescentes, ou perdem antes, dependendo da idade ali, né? Do animal. Também, então, assim, primeira pergunta, quais as ferramentas que a gente pode utilizar, a pessoa pode utilizar para lidar e aceitar e conduzir da melhor forma esse luto? E segundo, como lidar com as crianças nesses processos, né? Eu acho assim, primeiro se permitir estar de luto. Isso eu acho que é o primeiro passo, né? Entender que ela pode sim estar de luto. Por um animal de estimação. Sim, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não se sinta culpada, não se sinta menor, não se sinta mal. Perfeito. Se permita. Tem ajuda, sim, né? Você pode procurar ajuda com um profissional da área mesmo, né? Um suporte. Os hospitais podem oferecer isso também. Que é o serviço que você Isso, faz hoje. exatamente. Eles podem oferecer sem medo nenhum. E isso é que dá a impressão, né? Vou falar de morte com o tutor, vai ser ruim para o hospital. Não. Não, em hipótese nenhuma. Ele está tendo um olhar diferenciado. Tem profissionais na área especialista em luto, ou entender também, porque às vezes acontece isso. Eu atendo pacientes que mudaram de terapeuta, alguma coisa, porque a terapeuta não conseguiu entender o luto dela. Tem isso também. Porque aquele terapeuta não entende a perda desse animal. Eu acho que a gente, como profissional, a gente tem que aprofundar um pouco nos assuntos, também entender que a sociedade sofre mudanças e que as famílias sofrem mudanças, né? Quantas famílias existem por aí? Quantos tipos de famílias existem? Né? Então, a gente tem que se adaptar a isso e entender essa questão. E existem profissionais especializados nisso e que vão te dar um lugar de escuta. Os grupos são muito bons, né? Os grupos de acolhimento, o grupo onde a pessoa se sente integrada, pode falar sobre isso, ela entende, eles sempre falam no final do grupo, como é que pode, né? Aquela história minha encaixou com aquela história, ele está sentindo a mesma coisa que eu. Aí, quando você está em grupo, você entende que você não está sofrendo sozinho, que você pode identificar aquilo, né? E é tão lindo aquilo, né? Porque as histórias vão se conectando, vão se transformando. Exato. Né? Então, eu acho belíssimo, eu sou apaixonada pelo que eu falo. Pode falar que é mórbido, não é mórbido, né? É amor, né? É amor, oferecer amor a alguém que está sofrendo, ressignificando, oferecer um lugar para aquela pessoa. Isso é um dom, né, Sandra? Você ser capaz de ajudar a pessoa a transformar aquela dor em um sentimento mais brando e às vezes até num sentimento de gratidão. Sim. Isso é belíssimo. Não é para qualquer um. Eu não vou falar que é fácil, né? Certo. Eu tenho a minha terapia, eu tenho minhas válvulas de escape, né? Tenho um trabalho, todo cuidado comigo mesmo, porque é difícil falar da dor, porque eu também sou mãe de pet, né? E eu também estava outro dia no grupo de luto, né? E eles me abraçaram, né? E eles cuidaram de mim no grupo, não é porque eu sou médica veterinária, psicóloga, que na hora que eu perco o meu filho de 4 patas, eu não sou nada disso. Eu sou a mãe da Marta. Eu perdi a Marta faz uns 2 meses, né? Eu era a mãe da Marta e eu precisava de ajuda, né? Então, o grupo me ajudou muito, né? Então, assim, é se permitir, saber que existem ferramentas, ir atrás, procurar, né? Sem se sentir culpado, né? E se colocar, assim, num lugar de uma pessoa que está com dor, que precisa transformar essa dor. Porque senão ela vai ficar doente, ela vai ter depressão, ela vai ter ansiedade, doenças físicas mesmo, não né? Só emocionais, sim, né? Ela vai refletir na vida dela, né? E as crianças, é muito interessante. A gente tem uma criança no nosso grupo de acolhimento, né? Ela tem 10 anos. Então, o que ela faz? Ela leva o porta-retrato porque ela cresceu, né? Com ele. O nome dele é Vergonha. Que amor. Então ela tinha vergonha, agora ela não tem mais vergonha. Não tenho vergonha. Então ela leva o porta-retrato dela, nenezinha, sentada do lado dele, né, no grupo. Então ela leva ele pro grupo,
né? Então ela pôde ser acolhida por adultos, ela pôde perceber que os adultos ali tinham... Também sofrem. Aham, né? Então, e tem um outro menininho que também foi lá no grupo, ele foi em silêncio, ele ficou em silêncio, ele não falou nada. Aí ele leu a cartinha que ele escreveu, né? Porque foi o jeito que ele pôde fazer significar a dor dele. A dona do vergonha, ela fez uma música. Que lindo. E depois, um passar do tempo, ela cantou a música pra gente no grupo, entende? Então, a gente pode falar disso com eles. Eu acho assim, os animais, os nossos quatro patas, são uma forma de ensinar as nossas crianças a finitude, né? Ensinar não é... Eu assim... Tem uma paciente que falava assim, doutora, eu tenho uma dor muito grande, porque quando o meu morreu, meu pai falou que ele foi pra chácara. E na minha cabeça, aquilo era muito ruim. Ir pra chácara. Ir pra chácara, ficar sem eu. Sim. Sem a minha comida que eu dava, sem os passeios, sem o meu carinho. Aí você criou muito mais angústia naquela criança. Ah, ele fugiu, né? Você falar para uma criança que na hora que ele fugiu, o que vai passar na cabeça de uma criança? Fugiu, tá no frio, tá na chuva. Então a gente pode falar da morte com uma criança de uma forma diferenciada, né? Ela pode trazer o porta-retrato dela. A verdade sempre é a melhor opção, né? Sandra, existem livros que ensinam ou orientam os pais a falar sobre luto com as crianças. E mesmo que sejam mensagens pensando na perda de um ser humano, elas podem ser usadas, ser adaptada, né? Porque a relação é a mesma. Vamos pensar assim, vamos pensar daqui para frente que essa relação é de amor. Não importa se é com um animal, se é com uma pessoa, é uma relação de amor. E o amor dói quando ele vai embora. Ele dói, mas é uma coisa tão bonita ao mesmo tempo, né? Porque se você está sentindo uma dor, se está sentindo luta, é porque você amou tanto intensamente que vai fazer um buraco em você e você vai ter que falar sobre isso, né? Então a gente tem que falar assim, a gente tem que dar um lugar para essas pessoas, né? Porque é amor, né? O amor, quando vai embora, ele dói. Sandra, tem uma figura que eu encontrei na internet uma vez, né? Me preparando para falar sobre isso em sala de aula. E é um desenho, né? Uma ilustração de uma senhorinha que está recortado no corpo dela o formato do cachorro e aquele recorte desprendido na forma do cão, com asas voando para o céu. Então, se veja uma ilustração tão simples, né? Mostra ali o buraco que fica com a partida desse anjo de quatro patas. Então, isso é real, não vamos menosprezar, não vamos diminuir, não vamos passar por cima, não vamos comprar outro, adotar outro para tapar um buraco, porque a peça não vai encaixar igualmente. Exatamente, né? Não cabe naquele lugar, não cabe naquele momento. Cada um vai saber o seu. Exatamente, né? Eu tô morrendo de saudade de ter, porque eu tenho vários, né? Eu tenho a Dorinha, que é um husky, é tudo adotado, né? Tenho um poodle gigante, tenho um caramelo lá, mas e tudo grandão, e falta aquela minha pequenininha, né? Que ela tem uma história divina, porque é um animal ela me ensinou, né? Eu honro ela por causa disso. A Marta é um animal de resgate. Sim. Ela era um animal que, já que vocês falaram sobre esse tema, né? O doutor Laiola, né? Que foi um resgate de um canil, né? Que quebrou um desses canis e a Marta sobrou. Ela foi a última que ninguém queria adotar, porque ela era pele, osso e ferida. E ela era uma lhasa linda. Depois ela se tornou assim uma rainha. Mas ninguém queria a Marta. A Marta pedia malacésia, assim. Meu quarto nunca ficou tão fedido na vida, né? E a Marta me ensinou uma coisa muito importante: perdão. Perdão. Sabe? Quando ela chegou na minha casa, ela tinha medo de tudo, né? Ela se escondia. Um dia eu cheguei em casa e falei: Álvaro, meu marido, né? Cadê a Marta? Que a gente tem que sair, né? O Álvaro ficava com ela. E procurei a Marta. Eu falei: eu vou te matar. Você fez o quê com a Marta? Você deixou ela fugir? Ela estava dentro do armário, escondida num canto escuro. Porque a vida dela inteira foi assim. Ela ficava numa gaiola de passarinho, reproduzindo. Entende? A Marta só sabia fazer isso. Reproduzir
após a reprodução e ficar num canto escuro lá, escondida. Aí, ela pôde amar a gente, sabe? Essa generosidade dela abrir um espaço para ela conhecer o ser humano de novo e permitir ser amada e me amar incondicionalmente, entende? Aquele monstro que torturou ela, né? Ela transformou, né? Na cabecinha dela, na situação dela, ela transformou aquilo que poderia ser ódio, né? Porque o ser humano, quando passa por uma angústia, ele pode odiar infinitamente. Sim. Mas a Marta não, né? Ela me ensinou o perdão, ela me ensinou coisas boas e que é possível amar novamente, mesmo sendo tão judiada. Sim. Né? Então, assim, é isso que eu falo, é amor. Porque como é que eu não vou chorar pela Marta? Como é que eu não vou sentir a perda da Marta? Né? Se eu for um ser tão iluminado que ficou comigo só 5 anos. Né? Mas porque já trouxe tanto velhinha, ensinamento, sim, né? Ela era velhinha, eu tive que tirar todos os dentes da boca dela porque estava tudo podre. Né? Você sabe, Marta, que... Marta, olha, tá vendo? Ato falho. Freud disse. Olha só. Sandra, eu amo cachorros de porte gigante. Então, via de regra, eles vivem menos, né? Então, eu já sofri a perda de vários deles. E um dos últimos que eu perdi veio para minha filha quando a minha filha estava na minha barriga. Então, a minha filha viveu 8 anos da vida dela com esse cão, com o Bono. E aí, quando a gente perdeu o Bono, que ele morreu, a gente não sabia como comunicar. Né? E nós estávamos viajando, eu e meu esposo, a minha filha tinha ficado na casa da vovó, porque a gente ia resolver um problema numa cidade próxima e íamos voltar. E a gente recebeu a notícia lá. Então, a gente veio pensando, planejando no caminho como conversar com ela e perguntamos para ela se ela queria vê-lo sem vida ou não, né? A gente deu a opção e ela preferiu não. Ela disse, mãe, eu prefiro lembrar dele do jeito que ele era. Eu não quero ver ele sem vida, né? E ela sofreu muito sem conseguir falar durante muito tempo. E aí foi bem interessante que ela pediu aqueles cachorrinhos que você compra em loja, no shopping, que você monta o cachorro, que você faz o cachorro, sabe? Ela fez esse cachorro e colocou o nome dele, Bono. E ela disse pra mim, esse é o símbolo do Bono que se foi. Sim, ela simbolizou. Então, ela tem esse cachorro que é o que ampara ela quando ela tá triste, quando ela tá com medo, quando ela tá se sentindo, né, enfim, com problemas, ameaçada, ela tá passando por uma situação psicológica mais pesadinha. E esse é o apoio dela, é o amparo psicológico. Então, ela conseguiu enxergar uma forma de conduzir esse luto e trazer esse amor para perto dela de maneira que ela sinta menos falta. Então, ter essa possibilidade de falar sem chorar, de simbolizar, como você disse lindamente, honrar. São formas da gente transformar essa dor em sentimentos belíssimos e fazer com que a gente tenha uma dor menor. Mas será que a dor um dia vai embora? Eu sempre falo assim, o luto, ele nunca vai embora no sentido da palavra luto, ele nos visita. O luto nos visita em datas simbólicas, né? A gente vai transformar essa dor, a gente vai transformar ela em saudade, em histórias, em lembranças, né? Mas em algum momento da nossa vida, ele se torna mais intenso novamente. Que são as datas importantes. A data que ele nasceu, a data que ele partiu, a data que tinha um significado especial. E não tem problema nenhum. Isso é saudável, entende? A gente poder fazer isso. E é um momento que você para honrar, para simbolizar, para agradecer, né? Quando ele é um luto normal, né? Ele não se tornou patológico. E a gente tem que ficar atento para que quando esse luto fique patológico, a gente dê mais suporte para essas pessoas. Porque ele pode causar danos graves, né? Então, ela pode simbolizar, né? Transformar aquilo. Você vê uma coisa tão simbólica, tão linda, né? Ela pegou uma coisa e transformou, ela construiu, né? Aquilo novamente,
né? E isso que eu falo, né? A gente acha que eles não sabem fazer isso, eles sabem fazer muito melhor que a gente, né? Eles sabem fazer muito melhor que a gente, eles lidam melhor com as situações que a gente, né? E a gente que é culpado às vezes. A gente ceifa, né? Aham. A sociedade vai colocando limites, regulando, criticando, julgando. E vai colocando a pessoa cada vez... E a criança não, né? A criança é livre para sentir, para falar dos sentimentos, né? A menina que leva o porta-retrato, o outro que escreve uma carta, né? O meu sobrinho que perdeu as 2 gatas dele, tá com 19 anos, mas as gatas estavam com 19, viveram muito, né? Eram renais, mas com 19 anos foram longe, maravilhosa. Tia, tá lá no céu, né? É o jeito que ele entendeu, né? Tá lá com Deus, né? E eu acho que tá mesmo, né? Então, elas viraram anjinho, tia. Né? Então, poder falar sobre isso, né? Porque meu irmão deu um lugar para ele falar sobre isso. Exato. Não é que sumiu, que foi embora. A gente tem que entender que as nossas crianças são capazes de simbolizar, de transformar toda... E também é permitido criança sofrer, chorar, né? Essa menininha que leva o porta-retrato, no começo fiquei preocupada um pouquinho, né? Porque ela chorava cada história, de cada um, né? Mas isso fazia parte do processo dela, né? Entender que ela poderia chorar pela história dos outros também, né? E era um choro, assim, muito verdadeiro, sabe? Dolorido pela história de cada um que estava ali no grupo. E que foi o jeito que a mãe dela encontrou também de poder ajudar. Sandra, eu vou sair completamente do script. E eu quero finalizar esse nosso momento te fazendo uma pergunta muito pessoal. Porque me fazem bastante essa pergunta dentro do consultório. E se você não quiser falar, sinta-se à vontade também, tá? Mas você acredita no quê? O que acontece com eles depois que eles vão embora? Eu acredito que, como eu falei para você que a gente estava conversando, né? Eu acredito que os nossos filhos de 4 pratos são anjos, né? E que eles vêm aqui por curto prazo, por causa disso mesmo, porque eles são anjinhos, né? Então, eles têm aqui uma missão. Ensinar amor, ensinar as coisas mais puras dessa vida. E que bom que a gente pode aprender com eles. E que daí eles vão embora, e eles vão embora para ganhar as asas de novo. Né? Então, eu acredito sim, né? Que tem ali, e eu espero encontrar todos eles, né? Porque eu já tive muitos na minha vida. Né? Então, eu já falei que eu vou encontrar cavalo lá me esperando, né? Então, que eu sou apaixonada por cavalo. Vai ser uma tropa. Vai vir assim, vão vir tudo correndo, sabe? Vão vir correndo me encontrar. Porque eu acho que tem um lugar, sim, para eles, né? Essa história, tem céu para animais? Nossa! Por que não? Porque os mais puros de todos, por que não? Porque a gente é tão cheio de falha, a gente acredita nisso pra gente, por que neles não? Né? Então, para mim, eles são anjos, sim. Então, e eu acho assim que eles não caem na nossa vida por acaso, né? Eles têm que passar aqui para você, cada um que tem. A Marta teve que me ensinar, né? O perdão, talvez. Né? Então, significar e a gente ficar de olho nessa relação e entender, compreender também, né? E eu acho, acima de tudo, a gente tem que se permitir amar incondicionalmente como eles, se permitir chorar, ter os sentimentos, vivenciar as nossas perdas, né? E procurar ajuda, se for preciso. Não é feio, não tem problema, não é criminoso isso. Não. Né? É da nossa família, eu sempre falo, não é um membro familiar que se foi. Exato. Né? Então, não tem como você ignorar esse aqui, eu vou sentir menos ou mais. Menos ou mais. Não existe isso, minha gente. Ou se a sociedade não aceita, eu preciso superar e vida que segue. Cada um vai superar no seu formato, no seu tempo, sim, com mais ou com menos ajuda. Exato. Né? Eu acho que eu gostaria de traduzir a palavra luto com gratidão, por gratidão. Porque eu vejo que, como você falou, na verdade eles são presentes que a gente recebe, que a gente ganha, com a competência e a responsabilidade de cuidar, né? E essa troca, esse vínculo, é só gratidão. Quando eles vão embora, a gente tem que sentir a dor, sentir a saudade, a falta, não interessa o tempo que passe, enfim, fazer as ressignificações necessárias, mas entender que nós somos privilegiados. Como você falou, você foi privilegiada de ter a Marta, você aprendeu com ela. Sim. Cada um aqui tem a sua história, né? E eu enxergo as minhas histórias com os meus pets um privilégio. Sim. E aí eu transformo isso em gratidão.
Que bom. Vou sofrer, vou chorar, que droga. Mas que bom que eu tive a oportunidade de partilhar parte da minha vida com esse ser. É intenso, né, gente? É intenso demais. Exatamente. Intenso e fugaz, infelizmente. Exatamente. Né? Sandra, a gente tem um momento no final de cada episódio que é um repete. Então, repetimos pontos que a gente considera essenciais que o nosso iluminado em casa não pode sair desse episódio sem ter entendido. Então, se ajuda a gente a resgatar esses pontos principais? Ó, um que me vem fortemente à cabeça é: tudo bem sofrer o luto, se acolha e se permita. Não se preocupe com o julgamento alheio. Sim. Bem por aí. Segundo ponto, se necessário for, busque amparo. Um apoio psicológico especializado para conduzir esse processo de luto. Você não precisa sofrer sozinho. Existem pessoas que sofrem como você. Então, vamos encontrar esses pares, né? Você mesmo comentou de uma cliente que você encontrou no Facebook. Uhum. Então, as pessoas colocam lá, né? Eu tô sofrendo com isso, me ajude. Então, vamos lá, vamos encontrar esses pares. Essas pessoas estão por aí. Se você já não conhecer um grupo de apoio, se já não fizer terapia, né? Sim. E se não faz, e se não encontrar, busque terapia. Sim. Eu acho importante, assim, a gente entender que a família multiespécie tem que ter que ser falada, tem que estar aí. Ela não pode sofrer preconceito e parte da gente também esclarecer isso, né? O preconceito é uma coisa muito ruim na nossa sociedade, né? Então, ame incondicionalmente os seus animais como eles amam vocês, né? Eu acho muito importante isso. Ame incondicionalmente. Vai sofrer? Sim. Vai ter dor? Sim. Mas você teve o privilégio de viver esse amor, né? Então, eu acho muito importante, né? Honre seus animais, honre seus filhos de 4 patas pela história que vocês escreveram juntos. Exato. Né? É uma história escrita a 2 patas, 4 patas, né? E 2 mãos. Perfeito. Né? Então, e se tiver no fundo do poço, tente não ajuda. Olhar só para o fundo, Sim. Tente olhar para cima e ver que esse amor pode se transformar em gratidão. Exato. Não está conseguindo sair do poço? Peça ajuda. Peça ajuda, né? Não fique sozinho. Eu sempre falo, não fique sozinho. E se você não sabe o que falar para uma família multiespécie, falar agora para as câmeras, use o silêncio, use a empatia, use o abraço, o respeito. E aí tudo se soluciona. Porque se você der voz a alguém que está com dor, isso é muito belo. Né? É muito belo. Né? E você vai descobrir coisas que talvez você nunca tenha escutado na sua vida. E vai se permitir, talvez, dali, conhecer uma coisa diferente. Eu acho que isso é importante, né? Você conhecer o diferente e entender que o diferente existe em cada pedaço do nosso planeta. E parar de ser tão crítico, tão arrogante, né? E entender que existem coisas diferentes. E qual é o problema de ser diferente, né? Exato. Que episódio, que né? Que delícia de episódio. Patrícia? É um episódio que a gente entende que o assunto ele é mais denso, ele é mais pesado, mas o objetivo é falar da dor com amor, né? E fazer com que as pessoas entendam que tá tudo bem, faz parte da vida. Sim. Né? Uma coisa só que eu esqueci de falar é que o pessoal acha que o grupo de luto é só para chorar. Né? E muitas vezes a gente dá risada lá, a gente conta as histórias, né? A gente tem lembranças, são histórias infinitas que vão aparecendo ali, e aí, é isso que eu falo, o sentimento vai brotando, ele brota em lágrima, mas ele brota em sorrisos também, né? Que não precisa ser só lágrimas, né? A gente pode sorrir também das histórias belas que a gente escreveu com eles. Porque aí é sobre gratidão. É sobre gratidão. É sobre gratidão. Sandra, muito obrigada pela tua participação, né, por destinar esse momento aqui na nossa mesa, no nosso bate-papo. A gente queria muito, né, Paty? Esse episódio emocionante, e tenho certeza que você que está em casa vai conseguir tirar lições dessa nossa conversa. É isso que a gente tem por objetivo. Espero que, independente de quanto tempo seu pet viva, mas que ele saiba e que ele sinta o quanto foi amado, o quanto ele é amado e o quanto ele é importante na sua família. E
se ele partir e quando ele partir, que você possa transformar essa dor em um sentimento de gratidão belíssimo pela oportunidade e o privilégio de ter recebido em sua casa um anjo em formato de pet. Exatamente. Muito obrigada pela audiência de vocês em mais um dia, em mais um episódio do Pet Doc. Se você gostou desse episódio, sabe que tem alguém que precisa ouvir o que foi dito aqui? Pessoal, curta, compartilha, não deixa de se inscrever no nosso canal do YouTube. Não conseguiu assistir? Assiste depois, os episódios estão lá, temas variadíssimos, sempre com o objetivo de que seu pet viva mais e melhor e que essas famílias multiespécies sejam cada vez mais recheadas de amor e, acima de tudo, de conhecimento. Gostou da Sandra de Almeida? Percebeu que se identificou com ela? Sandra, conta para os nossos iluminados como eles te encontram. Eu tenho o Instagram, né, da Abraço Cuidados Paliativos para Pets e Acolhimento à Família Multiespécie, e tem o meu Instagram também, normal, né, que é Sandra RP da Almeida. Depois acho que a gente pode passar esse contato também, né? E daí pode entrar em contato, né? O coração tá sempre aberto, né? Para acolher, porque assim, é uma coisa que me faz bem também, poder dar um lugar a essa família, porque eu já passei por situações assim, né? Então a gente precisa também dar um lugar para alguém. Porque além desse trabalho em grupo, né? E destinado ao hospital que você faz, também faz atendimento particular. Faço atendimento Destinado particular. a isso, Trabalho com, por exemplo, eu estava atendendo um hospital lá de Araxá. Né, e via WhatsApp, né, com palestras, esclarecendo, atendendo tutores. Então, hoje em dia com a internet a gente amplia, né, então, o mundo se abre. Né, a gente faz terapia online, né, então é importante. Né? Muito obrigada, Sandra, imagina, que Deus te abençoe e te continue te dando muita força, muita sabedoria para transformar a vida dessas pessoas que sofrem. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Fico honrada Parabéns de estar aqui. pelo teu trabalho. Obrigada. Iluminados, espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, assim como nós. Tem uma história interessante? Coloca aqui nos comentários. Está passando por isso? Quer conversar a respeito? Vamos ver se a gente consegue ser esse amparo. Ou se a gente encontra uma rede de apoio aqui também. Bem-vindos sempre ao Pet Doccast. E vamos juntos, todas as quartas-feiras, transformar a vida desses anjos de 4 patas que tanto nos fazem bem.